Vamos lá então, pessoas, mais um exemplo aqui para vocês, leis de Newton, polias. Olha só que legal esse. Uma criança está sentada em um balanço, conforme indica a figura abaixo. A criança puxa a extremidade livre da corda. Tá vendo que a mãozinha dela está puxando, fazendo uma força vertical e para baixo. Força F. Com uma força de 252 newtons. O peso da criança é de 320 newtons e da cadeira é de 160 newtons. Então, eu tenho duas forças do outro lado, verticais e para baixo, que estão jogando o menino para baixo. Por quê? Porque eu tenho 320 do seu próprio peso mais 160 da cadeira. Então eu tenho um total de 480 newtons me jogando para baixo. Mas veja bem, nesse caso, como eu tenho uma força de 252 newtons, o menino está segurando aqui, né, por 252 newtons. Esses 252 newtons está atuando na descida ou na subida do menino. Por quê? Porque eu estou aplicando aqui na mesma corda. Então, se eu estou puxando por 252 newtons, lá na mesma corda, em qualquer ponto da mesma corda, eu tenho os meus também 252 newtons. Moral da história, pensando no balanço. Só o balanço. O balanço é só essa figura aqui, ó. Quando eu tenho exercícios de blocos, leis de Newton, o segredo é ou pensa sempre num blocão ou pensa só nos blocos separados. No caso, eu tenho só a criança e o balanço, eu vou pensar então no blocão, tá? No balanço. Eu vou imaginar que o balanço é um único corpo Qual que é a massa? Vamos lá. Se eu tenho 320 newtons da criança, significa que a massa dele é de 32. Mais 160 newtons, a massa dele é 16. Então é como se eu tivesse um único corpo com massa 32 mais 16 com massa de 48 quilos. Sobre essa blocão de 48 quilos, eu tenho a força peso, que vale 480 newtons, mas eu tenho essa corda aqui, ó, que está tentando não deixar ele cair, que exerce uma tração de 252 newtons. Então, se eu for aplicar aqui no eixo Y a segunda lei de Newton, que fala que mais tração menos o peso, menos porque está para baixo, mais porque está para cima, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, a gente tem 252 menos 480 é igual a 48 vezes A. Nossa, professor, vai dar negativo. Vai dar negativo. Então é 480 menos 252, a gente encontra 228 é igual a 48A. Dividindo por 48, a gente encontra uma aceleração de menos 4,75. O que essa aceleração negativa significa para a gente? Que o balanço está descendo. Ele está descendo com uma aceleração de 4,75 metros por segundo ao quadrado em módulo. Bom, mas não é essa a pergunta. A pergunta é: qual a força que o assento exerce sobre a criança? Então eu quero analisar a criança agora. Pensando apenas na criança, eu tenho um balanço, que é o assento. Aqui eu tenho a criança.
desenhar de vermelho. A criança. Eu tenho 3 forças atuando sobre a criança, que é essa bolinha. Eu tenho a força peso dela, né? A massa da criança é de 32 quilos. Então o peso é de 320. Eu tenho a força do assento jogando ela para cima, que é conhecido como normal, é esse valor que eu quero descobrir. E eu também tenho a força que a corda, ele está segurando a corda, então a corda também faz uma força para ele aqui para cima. A corda tem uma força de 252 newtons. E essas 3 forças somadas não são suficientes para suportar o menino. E o menino desce, segundo nossos cálculos, ele está descendo a uma aceleração de menos porque está descendo, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, aplicando a segunda lei de Newton aqui no eixo Y, eu vou ter mais normal, que é o valor que eu quero descobrir, que é o valor que o assento está fazendo na criança, mais a tração, menos o peso, tudo isso é igual a menos MA. Esse menos MA vem do motivo pela aceleração estar para baixo. Então fica normal mais 252 menos 320 é igual a menos 32 vezes 4,75. Fazendo as continhas, parte gostosa. 252 menos 320 vai dar menos 68. Então fica normal, menos 68 é igual. 32 vezes 4,75 vai dar 152. Negativo. Tá? Joga o 68 para lá, positivo. Daria uma normal de menos 84 newtons. Tá? 84 newtons. D de Damasco.